A paz de Jesus Cristo, amados irmãos. Hoje nós vamos estudar a aula número 5, né? A nossa revista, certo? Que estamos esse mês estudando. Fala sobre a raça humana, a origem que é de redenção. E vamos hoje estudar a aula número 5. Você abrindo sua revista, você vai ver no texto áureo, tá certo? Que está em Malaquias 2:10. Não temos nós todos os mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? A verdade prática vai nos dizer: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Quando nós vamos ver, o objetivo geral desta lição é esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. E o ponto central da revista é que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Vamos em objetivos específicos, né? Apresentar a unidade racial do ser humano, discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade e refletir sobre a unidade de Cristo. Então esta lição está toda ela na leitura bíblica em classe, que está em Atos 17, versículo 22 a 28, né? E os irmãos leiam atentamente a leitura bíblica em classe para podermos compreender e entender melhor esta lição. Ok, então vamos, abra a sua revista na página 35, certo? Nós vamos ver a introdução. A introdução vai nos falar, né, sobre onde vamos estudar sobre a unidade racional, linguística e divina do ser humano, né? Vai nos falar que nós fomos criados por Deus e provimos, né, de um único casal, Adão e Eva, certo? E vai nos dizer também que, todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito e o último homem, Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados a Deus. Então, nós vamos estudar hoje todos esses assuntos e espero que os irmãos busquem mais ler todas as referências para poder entender bem esta lição. Eu vou tentar aqui ajudá-los nesse sentido, certo? Então, primeiro ponto da revista: a unidade racial do ser humano, né? O que é isto? A unidade racial do ser humano. Nós vamos ver que a origem divina do homem e sua unidade racional e psicológica, né? Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo. Então, existe o estudo, né, de que o homem ele provém de uma evolução, tá certo? E a Bíblia nos afirma que nós somos uma criação, tá certo? Então, no primeiro ponto, ele vai dizer que a origem divina, falar sobre a origem divina do ser humano, tá certo? Embora não seja divino, a sua origem é inconfundível divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Nós vamos ler no livro do Gênesis, né, falando de toda como Deus criou a humanidade, desde o Adão lá, fazendo o Adão, colocando o fogo de vida, tá certo? E foi um ato criativo de Deus, tá certo? Foi um ato criativo de Deus. Não foi algo que, um processo de evolução, que sozinho foi evoluindo, né? Era de uma forma, como muitos querem crer, que o homem veio do macaco, e o macaco foi evoluindo e tornou-se um homem. Não, o macaco continua sendo macaco, né? O macaco é macaco. Os animais, cada um tem a sua origem. E Deus fez o homem, uma raça, chamada raça humana, tá certo?
No segundo ponto, vamos ver aqui a unidade racional do ser humano, tá certo? A unidade racional. A nossa unidade racional veio de um único casal, né? Um único casal, uma raça, né? Uma raça. Nós somos raça humana, né? Nós temos somente uma raça. O racismo é da cabeça do homem, é humano, racismo. Apesar que nós temos diversidade de raça, de cultura, certo? Cultura, cada país tem a sua cultura, tá certo? Até a cor muda um pouco, tipo de cabelo e tal, mas a nossa raça é humana. Todos nós pertencemos a uma única raça, raça humana, proveniente de um único casal, né? Racismo, desigualdade, isso aí é do maligno. Como botou esse jogo de um contra o outro, né? Como se tivesse várias raças, várias origens. Não, nossa raça é humana, tá certo? Humana, né? A diversidade de raça, de cultura é outra coisa, certo? A unidade psicológica do ser humano, olha, o homem mesmo tendo uma diversidade, pensamentos, cultura, né? Até reações diferentes, mas a unidade psicológica dele é uma só, né? Todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. O que rege a humanidade é o amor, não é isso? Está em todo ser humano, o amor, o ódio, a ira, está em todo ser humano. Embora que as reações sejam diferentes, né? De repente, uma pessoa de outro país tem uma reação de uma determinada situação diferente, mas na realidade, né, a nossa unidade psicológica é a mesma, né? As diferenças são culturais, pontuais, mas nós temos a unidade psicológica do mesmo jeito. Você pega um ser humano, ele tem essência, é uma raça humana. É por isso que você diz, o fulano tal lugar é mais instruído, é mais não sei o que. Pode até ser no sentido cultural, no sentido de desenvolvimento, essa série de coisas, mas pode até ter reações diversas, mas a raça é humana, né? E a unidade psicológica é a mesma, é de todo ser humano, tá certo? E quem move tudo isso é o amor, que é universal, tá certo, irmãos? Então nós vamos passar para unidade linguística e original da humanidade. Qual é a língua que Deus falava com Adão? Eu não sei, nós não sabemos, né? Mas era uma língua, né? Eles conversavam, Adão falava com Deus, Deus falava com Adão, tá certo? Então a língua original da humanidade. A fala é um dos maiores dons de comunicação que Deus deu, apesar que tem várias formas de se comunicar, mas a fala é o maior dom, comunicar-se, né? De comunicar-se. E quando Deus criou o homem, era só um idioma, era só uma língua. Eles se comunicavam na mesma língua, tá certo? Mas Deus tinha dado uma ordem ao homem. Quando você vê no ponto 2 aqui, que fala sobre confusões linguísticas em Babel, é o seguinte: Deus deu uma ordem ao homem de povoar a terra, né? Diversificar, sair por aí, criar, né? E começar a delinear suas terras, tal, países, tudo mais. Só que o homem desobedeceu, porque o homem sempre gostou de desobedecer a Deus. E ele quis criar ele disse, não, nós não vamos fazer assim, nós vamos criar uma raça, um povo, uma língua só, um povo só, e vamos dominar. Então eles queriam fazer um domínio privado ali deles, dominar tudo. Eles queriam ter o domínio, eles não queriam conversa com Deus mais, eles queriam dominar. Então eles começaram a construir uma torre para subir alta contra o céu e dominar tudo. Deus, percebendo aquilo ali, Deus deu só um toque, desfez toda a maracutaia do homem, tá certo?
Você vai ler lá em Gênesis, tá certo? Em Gênesis 11, a partir do versículo 1, você vai ler e vai ver o que aconteceu na Torre de Babel. Quando eles estavam pensando que iam dominar tudo, Deus chegou e deu um toque. Deus desceu e deu um toque. E colocou uma confusão de línguas. Eles passaram a não se entender mais. Dali surgiu vários idiomas, surgiu vários dialetos. Um passou a falar português, outro hebraico, outro grego, outro inglês, outro francês, sei lá. E foi criando, aí foi muito, eu não sei a quantidade. Sei que cada um olhava para o outro, falava uma coisa, o outro não entendia. Aí ele ia procurar aquele que estava falando igual com ele, né? Porque tinha alguns que deu o mesmo idioma para um bocado. E aí se foram se juntando. E aqueles que falavam foram saindo. Aí foram fazer outra coisa. Aí foram correndo. Aí daí que surgiu. Aí começou a sair e formar as nações, tá certo? As nações. Então por isso, Deus, como está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo. Ninguém pensa que Deus não está olhando para cá, que está. Basta um toque dele e ele muda tudo aquilo que o homem tenta mudar, tá certo? Não adianta querer mudar. Eles tentaram desobedecer a Deus, desobedeceram, né? Que quiseram criar um povo só, uma língua só, e Deus confundiu eles, tá certo? Porque o homem estava descumprindo a ordem de Deus, tá certo? Então, esse ponto número 2 falou sobre a unidade linguística original da humanidade. Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Em poucas palavras, como eu expliquei aqui, para poder a gente ir explicar no ponto 3 que em Cristo somos todos um. Em Cristo somos todos um. A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos, conforme veremos nesse tópico. Todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção, né? O primeiro ponto vai dizer que o pecado universal de Adão, afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo, né? A partir do pecado o homem ficou destituído da presença de Deus, né? Está em Romanos 3:23, né? E todos os seres humanos achavam ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Então através do pecado de Adão, todos nós foi complicada a nossa vida espiritual. E as consequências universais do pecado de Adão foi o que foi? Morte espiritual, né? Quebra da comunhão com Deus e a morte física, porque o homem não era para morrer, né? Não era, o homem era para viver, tá certo? Mas com o pecado houve a queda do homem, ele morreu espiritualmente, foi a primeira morte dele, quebrou a comunhão com Deus que ele tinha, o homem perdeu a comunhão com Deus e passou a ter uma morte física que foi reduzindo de idade até ficar em média dos 80 anos de idade. Adão viveu 930, né? Ainda, né? Tá certo? Então a morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e todos foram expostos à fraqueza e à morte. Agora, através de Jesus Cristo, que chama-se a Bíblia de segundo Adão, todos podemos ser salvos, né? Porque ele veio para nos dar vida e vida em abundância, tá certo? E hoje, por conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genético-linguísticos, de igual modo, pela morte e ressurreição de Cristo, neles que receberam a fé constituem a única família. Então, através de Cristo, nós fazemos parte da única família, que é a família de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, eu espero que eu tenha ajudado os irmãos a entender e a compreender, tá? Tenham uma boa aula e que Deus os abençoe.